Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 15, a partir dos versos 22. Depois daquilo que simbolizou o Calvário do Mar Vermelho para a igreja do Antigo Testamento, a primeira experiência que Deus leva o povo a ter é para tratar da amargura que existia no coração do povo. É uma narrativa e nós vamos, à luz desse texto, mostrar para vocês que o nosso Deus é o Deus que nos cura de toda e qualquer amargura. Êxodo capítulo 15, fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse, vamos ler juntos, os 26 e 27? E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água, 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Meus amados irmãos, todos nós passamos por situações, e essas situações são sementes que, lançadas no nosso coração, podem gerar uma raiz de amargura. E lá em Hebreus capítulo 12 diz que a amargura nos coloca fora da graça de Deus, que a amargura, ela é contagiante, é como uma bactéria para o mal. E o fato de eu e você sermos crentes, nós não temos uma vacina que nos imuniza de amargura. São tantos os textos na Bíblia que falam sobre amargura. Eu queria só chamar sua atenção para 2 Samuel. Abre lá, por favor, só 2 Samuel, capítulo 22. Nós vamos pegar o exemplo de Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas que viveu um problema de perseguição na sua vida, e aquilo gerou no coração dele uma grande amargura. 1 Samuel 22. 1 Samuel capítulo 22. Eu queria que você lesse comigo os versos 1 e 2. 1 Samuel 22, 1 e 2. Lê comigo aí, o que diz? Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a eles todos os homens que se achavam em aperto, todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com eles uns 400 homens. Veja que exército maravilhoso. 400 homens que estão em aperto, que estão endividados e que estão o quê? Amargurados de espírito.
Então, se você quebrou esse ano passado e está amargurado, hoje tem cura para você aqui. Se você está apertado, se você está angustiado. E é tão interessante que Davi se tornou o quê? O chefe. Então era o amargurado dos amargurados, né? Há tanta coisa na Bíblia, diz que Isaac e Rebeca tiveram amargura de espírito. Sabe por quê? Porque Esaú fez um casamento que desagradou a eles. Foi um casamento para afrontá-los. Eu imagino quantas amarguras existem hoje das famílias, dentro de casa, em relacionamento conjugal, em relacionamento de filho com pai, pai com filho. A pessoa, seu Mar, você das suas 3 filhas, uma filha sua casa com traste. Isso traz o quê? Amargura. Ana, ela tinha amargura de alma porque ela não conseguia conceber. E ela vai lá para o templo orar. E ela disse que estava com amargura de alma, porque Deus estava privando ela. Nós temos o caso de Noemi, que se chama Bela, e que saiu de Belém e foi para Moabe, e ali ela perdeu o seu esposo, os seus 2 filhos. E ela volta então para Belém, e quando ela chega em Belém, ela diz: não me chama mais de Noemi, me chame de Mara, porque eu sou uma mulher amargurada de espírito. Preste atenção, nós não podemos ser abençoados por Deus nesse ano, nós não podemos ter uma jornada com esse Deus incomparável, se nós não tratarmos o nosso coração nesses primeiros dias. À luz do texto, eu quero chamar a sua atenção para 4 pontos importantes aqui desse texto. Primeiro, experimentando amarguras. Veja aí no texto de Êxodo capítulo 15, que fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho. Veja bem, ato imediato, a saída do Egito. Eles dançaram e cantaram, capítulo 15, na primeira parte. E a primeira experiência que eles têm é uma experiência de amargura. E diz o texto que eles chegaram a Mara, depois de marchar 3 dias no deserto. E a água, quando ela foi provada, ela não servia para ser bebida. Eram águas o quê? Amargas. Aqui nós temos 3 lições muito importantes. Primeiro, foi Deus quem conduziu o seu povo para aquele lugar. Porque Moisés, ele seguia a orientação de Deus. E foi Deus que tirou o povo do Egito. E era Deus que vai conduzir o povo no deserto, através da coluna de fogo e da nuvem. E aqui eu quero que você entenda o seguinte, que as amarguras que eu e você, nós enfrentamos na vida, elas fazem parte do projeto de Deus, do plano de Deus, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Tá certo? Veja lá em Ruth capítulo 1, verso 20 e 21, a Noemi, ela declara assim, Ruth 1, 20 e 21, ela diz assim: porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamarias Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem o quê? Afligido. Então preste atenção. Se você perdeu um ente querido no ano passado, e você está amargurado, culpando Deus, pode ter certeza que ninguém parte dessa vida se não for da vontade de Deus. Eu não sei o que você pensa, mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando Jó
perdeu os seus filhos, os seus bens, a sua saúde, em nenhum momento ele pecou contra Deus. Ele recebeu de Deus o bem, e ele disse para a esposa dele: não receberíamos também o mal? O Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Então, todas as amarguras que eu e você nós passamos na vida estão dentro da permissão e da vontade de Deus. Segundo lugar, amargura não é um acontecimento, mas uma reação do coração humano. Veja no texto, lá, versículo 23, afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-se-lhe Mara. Presta atenção, antes deles chegarem ali, as águas já existiam. Esse nome Mara foi dada não por causa da região local, mas por causa do sentimento do povo. Vocês estão entendendo? Veja no texto. Por isso chamou-se-lhe Mara. O que eu quero dizer isso com... O que eu entendo nisso aqui? A vida, irmãos, é 10% daquilo que acontece comigo e 90% como eu reajo a isto. O problema não é o que aconteceu, não é o que está acontecendo, mas o que eu vou fazer com tudo isso que está acontecendo. E aí você tem que entender que guardar no coração amarguras, ressentimentos, revolta, isso vai fazer mal para o seu coração e vai fazer mal para as pessoas que estão ao seu lado. E a amargura, ela pode se tornar uma raiz. E quando se fala de raiz, é porque frutifica e porque traz sofrimento. Então não permita que essas coisas circunstanciais, essas sementes de amargura que foram lançadas sobre você nesse ano que passou, crie raízes e frutifique no seu coração. Em nome de Jesus, não permita isso. Não permita. Terceiro lugar, a amargura, ela nasce quando somos frustrados nos nossos desejos, nas nossas necessidades. Veja no texto que eles caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal chegaram a Mara. A água estava lá. Tinha água para todo mundo. Mas a água não podia ser o quê? Tomada, bebida. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que toda frustração que eu tenho na minha vida pessoal, quando eu crio expectativas muitas vezes irreais acerca das pessoas e das circunstâncias, isso pode trazer decepção para o meu coração. Quantas vezes, irmãos, você cria expectativas lá em cima acerca de pessoas, seria melhor você botar aqui embaixo, para você não sofrer. Quantas decepções nós passamos, porque também nós queremos que aquilo que nós tanto desejamos satisfaça as necessidades do meu coração, que muitas vezes são desejos pecaminosos. Por isso que Tiago diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Deus sempre nos prova em pontos essenciais. Deus pediu a Abraão o sacrifício de Isaque. Deus tirou os bens e os filhos de Jó, mesmo sendo ele um homem justo. Deus permitiu que a enfermidade de Lázaro trouxesse morte para a casa de Marta e Maria. Então o fato da gente enfrentar decepções e frustrações em coisas necessárias e importantes da vida, isso não é motivo
para eu permitir que a amargura habite no meu coração. Isso posto, vamos para o segundo ponto, que eu acho importantíssimo. Como é que eu posso superar as amarguras? Como é que eu posso vencer as amarguras? Veja no versículo 24, diz assim: o povo murmurou contra Moisés, dizendo que havemos de beber. Preste atenção que se existe um pecado que Deus abomina, é o pecado da murmuração. Murmurar é produzir um som breve e baixo, é resmungar, é sussurrar. Sabe onde vai ter isso eternamente? No inferno. Lá vai ter choro e ranger de dentes. Murmuração. A murmuração é o cântico da insatisfação e da incredulidade. Quando você murmura contra Deus, você está dizendo: Deus, o Senhor não está me tratando bem, o Senhor não está sendo justo comigo, o Senhor não está sendo bondoso comigo, o Senhor não está sendo misericordioso comigo. Apesar de Deus estar sendo tudo, você não reconhece, por isso você murmura. Deus, Ele abomina a murmuração. Quando um cristão murmura, fala mal de Deus e questiona o seu amor. Primeiro Coríntios, capítulo 10, versículo 10, a palavra de Deus diz: nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Preste atenção, Deus, Ele pune severamente os murmuradores. Ok? Então, não murmure, meu irmão. Não murmure. Não permita que a amargura produza murmúrio. Essa cantiga infernal. Charles Spurgeon diz que lá a cantiga do inferno é a murmuração eterna. Segunda coisa que eu aprendo aqui, maravilhosamente no texto, versículo 24, o que diz? E o povo murmurou contra quem? Moisés. Primeiro contra Deus, porque é Deus que enviou Moisés. Mas aqui eu aprendo uma lição muito importante. É que o povo estava amargurado, o povo murmurou e projetou a sua culpa, a sua murmuração para Moisés. Foi você que nos tirou do Egito. Foi você que nos trouxe para aqui. Então preste atenção. Quando a gente passa por situações difíceis, complicadas na vida, a gente sempre quer encontrar o quê? Um culpado, é ou não é? Eu vi um sujeito aqui da USP, um físico, falando sobre a chuva que deu na Bahia. Ele disse que a culpa é da Amazônia. Eu falei, mas rapaz, o cara tem coragem de... Tem que arrumar um culpado. Não é assim? Se você ler hoje a Folha do Estado, o UOL, o Estadão, Folha de São Paulo, tudo que acontece no Brasil, a culpa é do presidente. Estão falando que o presidente tem 3 dias para dar um título para o Palmeiras, o título do Mundial, do STF. É como aquele pessoal que ficou obeso de tanto comer McDonald's e processou o McDonald's por entender que a McDonald's estava fazendo uns sanduíches muito deliciosos. E a obesidade deles era culpa do McDonald's. E veja, irmãos, que a gente vive muitas vezes na vida, por causa das nossas frustrações, procurando culpado. Não busque culpados pela sua amargura. Não vamos cometer o mesmo erro de Israel.
Às vezes, você culpa o pastor, você culpa a igreja, você culpa isso, você culpa aquilo, mas você nunca chama para si a responsabilidade dos seus atos. Mas o versículo 25, como vencer a amargura? Veja que coisa maravilhosa. Versículo 25, vamos ler juntos? O que diz aí? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Então veja bem, não murmure, não busque culpados para a sua amargura. E aqui no texto, busque em Deus a solução para as suas amarguras. Veja que Moisés clamou a quem? Ao Senhor. Ou seja, Senhor, eu estou nessa situação, eu trouxe o povo, está aqui. Nós temos mulheres e crianças, muitas delas amamentando, tem 3 dias caminhando no deserto. Eu estou aumentando um pouquinho, sabe? Mas é mais ou menos o que ele disse, tá? E agora, Senhor, o Senhor tem que solucionar o problema. E o que Deus faz? Mostra uma árvore, uma raiz. E essa raiz, então, ela é cortada, esse madeiro é cortado e é colocado sobre as águas. E aquelas águas que eram amargas se tornaram doces. Irmãos, grandes comentaristas do Antigo Testamento dizem que esse ato dessa árvore produzir doçura na amargura aponta para Cristo, aponta para a cruz, para o madeiro. Quando Cristo subiu ao madeiro, quando Cristo morreu por nós, Ele providenciou a cura. A cura. Somente Jesus pode transformar as nossas tristezas em alegria. Somente Jesus pode nos tirar da amargura para o louvor. Somente Jesus pode tirar o espírito angustiado e colocar a veste de louvor. Somente Ele pode consolar todos os que choram. Ele pode. E aqui eu queria chamar a sua atenção. A solução da sua amargura está em Deus. Veja lá o Salmo 142, 1 e 2. Vamos ler juntos? Salmo 142, 1 e 2. O que diz a palavra de Deus? Salmo 142, 1 e 2. Vamos lá? Ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa. A sua presença exponho a minha tribulação. Derramar aqui é um ato das emoções, dos sentimentos. Mas quando ele diz eu expunho, o verbo expor no hebraico é apresentar de forma lógica o que ele estava sentindo, o que ele estava passando, qual era a sua necessidade. Então se você quer ser curado de toda amargura, derrame o seu coração na presença de Deus, exponha para Deus toda a sua tribulação, toda a sua angústia, tudo aquilo, porque Deus já sabe, Ele conhece você. Ele conhece você. Mas eu queria concluir em terceiro lugar, apresentando 3 lições que Mara nos ensina. Quando Deus nos leva para experiências amargas nessa vida, pode ter certeza que elas são necessárias para nós. Segundo, que nós podemos buscar em Deus a cura. Ele cura a gente, Ele sara. Mas aqui eu vejo alguns detalhes nas amarguras.
a nossa fé, ela é o quê? Provada. E a gente canta todas as vezes que a minha fé é provada, né? O que eu tenho que fazer? Romper em fé. Veja no texto, no capítulo 25, deu-lhes ali estatutos e ordenação, e ali os provou. Você já pensou um negócio desse? Esse problema que você tem é uma provação sua. E você já orou várias vezes para Deus mandar essa aprovação para o outro lado da vida, e Ele não foi. Está aí. Vocês não sentem isso, só eu aqui. Vocês são tudo anjo. Quantas vezes a gente ora, é igual Paulo pedindo, Senhor, tira o espinho. Mas Deus está nos provando, Ele aumenta o quê? A graça. Ele diz, a minha graça o quê? Te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quanto mais provado, mais dependente eu sou de Deus. E ali os provou. Deus começa a avaliar e trabalhar a qualidade da fé do povo de Israel. E a maneira de Deus nos qualificar, nos amadurecer, produzir em nós crescimento, amadurecimento, é através das provações. Segunda lição que Mara nos ensina: nas amarguras, aprendemos a praticar a palavra de Deus. No versículo 25, deu-lhes ali estatutos e uma ordenação. Eu gosto disso, porque na escola de Deus, primeiro Ele aplica a prova, depois Ele dá a lição. Na escola da vida, nas escolas formais, o professor dá o conteúdo. Você aprende, depois Ele aplica a prova. Na vida cristã é diferente, Deus joga logo a prova. Você fica doidinho, sem saber o que fazer, sem entender o que está acontecendo. Aí depois Ele vai lá, Ele está com você na prova, na amargura, e Ele cura você, Ele sara você e diz, eu queria ensinar isso para você. Eu estou lhe ensinando isso. Mas o que eu acho fantástico nesse texto é o versículo 26, irmãos. E disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios. Aí Deus vai revelar o nome dele. O que Ele diz aí? Pois eu sou o Senhor que te sara. Jeová Rafa. Eu sou o Deus que te cura, te sara. Então pode vir amarguras, podemos passar por grandes provações, por grandes tribulações, mas eu não vou permitir que isso crie amargura no meu coração, porque Deus me cura, Ele me sara, Ele me sara. Isaías, capítulo 61, versos 1 e 2. Vamos ler juntos? Jesus Cristo, Ele diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a proclamar libertação aos cativos, e pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Como é que Jesus faz isso? Sabe como é que Ele fez isso? E faz isso? Isaías capítulo 53 diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas transgressões, todos os nossos pecados, e o castigo que nos traz a paz
foi colocado sobre ele. E diz assim: e pelas suas pisaduras fomos nós o quê? Sarados. A cruz cura definitivamente. A obra de Cristo vai curar definitivamente o sofrimento humano. Porque um dia Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Um dia você vai ressuscitar. Um dia você vai viver perfeitamente na presença de Deus. Mas enquanto esse dia não chega, nas amarguras dessa vida, nós podemos recorrer a Cristo e dizer: Senhor, me cura, me cura. Não permita que aquilo que fizeram comigo venha adoecer o meu coração. Tá bom? Nós não poderemos ir adiante com amargura no coração. Tá bom? O sábio Salomão, ele diz umas coisas muito interessantes, mas ele diz lá: o homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. A palavra difamador no hebraico é o murmurador, é o amargurado. Ele separa os maiores amigos. Mas Deus, Jesus Cristo, Ele é o nosso maior amigo. E nós podemos contar com Ele. Amém?